Buenas, bom dia a todos. Meu nome é Ná Carvalho Alves e em parceria ao Guia Livre Ser, cá estamos novamente ofertando um dedo de prosa. E hoje a gente vai falar sobre os arquetipos que somos. Arquetipos, eu trouxe esse nome porque dependendo de como fomos criados, os dados que recebemos, nós criamos uma grande ilusão de quem realmente somos. Então, de acordo com como você foi criado com o teu papai e com a tua mamãe, você vai ter uma percepção sobre a vida. Se você teve exemplos de amor com teu papai, se você teve exemplos de amor com a tua mamãe, são esses exemplos que vão formatar o adulto que hoje você é. Não só o papai e a mamãe, mas as escolas, a cultura, toda uma comunidade de amigos, ela vai estar formatando o ser adulto que somos. E além disso, você ainda tem todas as memórias, tem todos os traumas, tem tudo isso que vai condicionando uma série de enredo, né? Um script, que você se torna um personagem de si mesmo. Se geralmente a criança ela nascesse e ela não tivesse interferência nenhuma, se ela pudesse ser livre para ser e experimentar a vida de acordo com as suas sensações, o sensorial, o seu tato, a sua visão, a sua audição e tudo que vem em seu coraçãozinho, claro, com um pouco de observação dos adultos para que não se machucasse, mas ela fosse livre realmente para ela poder experienciar a vida, ela teria a sua joia, o seu cristalzinho, sem ter interferência do adulto. Mas a partir do momento que os adultos interferem demais com a criança, trazendo exemplos, porque ela é uma grande esponja, né? Ela está observando esses adultos e nós, como adultos, nós também temos os nossos arquetipos, também temos as nossas programações equivocadas, porque isso é uma mente ancestral que ela está aí trazendo vários equívocos, né? Tornando o adulto com vários traumas, com várias crenças limitantes. Então isso é algo que já vem de forma ancestral. Então muitas das vezes nós somos adultos que não temos capacidade de realmente trazer bons exemplos para a criança, porque também fomos crianças que aprendemos com exemplos equivocados de conexão com o planeta Terra. Então se a gente for olhar mesmo com autoconhecimento e com integridade para nós mesmos, vamos perceber que de fato nós somos dados, nós temos percepções diferentes uns dos outros, né? Então, conforme eu fui crescendo e fui vendo meu papai e minha mãe se relacionando, é a forma como eu vou me relacionar hoje em dia com todas as pessoas ao redor. E se a gente for olhar mesmo mais aprofundadamente, a gente vai ver que existe uma essência mais intocável, uma essência que não foi tocada dentro de nós, que são aquelas questões que a gente tem maior gosto por fazer tal coisa, que nós temos afinidade por determinadas ações, atividades, algo que realmente fluiu conosco, né? Nossos dons, nossos talentos, que muitas das vezes eles não foram realmente modificados pelo meio que vivemos. Eu faço até uma analogia que eu brinco, se eu tivesse nascido no Japão, eu teria sido uma outra pessoa diferente do que eu sou hoje, porque eu teria aprendido com os japoneses, dentro da cultura dos japoneses, então a Ná de hoje seria completamente diferente. Então essa Ná que se apresenta hoje, ela é uma caixinha de histórias, é uma caixinha de dados, de percepções e de programações que foram condicionadas pelo meio, pelo teu papai, pela tua mamãe, pelas escolas e os amigos. E a grande charada desse véu de Maia, dessa grande ilusão que nós vivemos, essa matrix que nós vivemos, é justamente a gente sentar num banquinho da praça da nossa mente e observar esses arquetipos, observar todas as roupagens que a gente coloca para a gente conseguir se inserir nesse meio que tem o que é certo, o que é errado, né? O que pode, o que não pode, o que é aceitável. Então, muitas das vezes, a gente, nesse bailado, a gente perde a nossa essência primal, né? A nossa joia, o nosso cristal, a nossa essência, que a gente veio já nascido com isso e ela foi sendo modificada, ela foi recebendo camadas e camadas de várias histórias, de várias programações, de acordo com o meio que nós vivemos,
E isso foi sendo esquecido, né? Isso foi se perdendo na nossa memória. A gente foi esquecendo de fato quem nós somos, essa conexão, esse ser divino que está aí conectado com todas essas árvores, com todos esses matos, os minerais e todos os reinos, né? E por que nós não lembramos? Porque realmente nós temos uma multidão dentro de nós, uma multidão que governa todas as nossas ações. Muitas das vezes a gente nem sabe direito por que nós reagimos como A, B, C, né? Simplesmente somos reativos a determinadas situações porque estamos programados a isso, né? Nós fomos programados a reagir de acordo com uma reação em cadeia que nos é acessada. Então se perde a identidade, né? Se perde quem de fato somos. E o primeiro passo para a gente sair dessa ilusão, o primeiro passo para a gente encontrar a nossa essência é olhar para a base. É novamente olhando para os pais, né? Como que os pais se relacionam com o meio, né? Como que os pais se relacionam com a sociedade e como é que fomos criados, né? Quais são os valores, quais são os exemplos que recebemos. E quando a gente faz esse profundo meditação interior conosco mesmo, quando a gente se avalia, quando a gente se percebe o como que nós nos relacionamos com o meio e como que nossos pais se relacionam com o meio, isso pode ser realmente um grande portal, um grande caminho para o despertar de consciência e para o resgate dessa essência que mora dentro do nosso coração. Então, de fato, para a gente se reencontrar, para a gente trazer de volta, se revelar essa essência, revelar essa alma aí que está aí cintilando e que veio com todo o propósito prontinho para se expressar nesse planeta Terra, a gente primeiro precisa reconhecer essas multidões dentro de nós mesmos, precisa reconhecer essas histórias, esses condicionamentos e essas programações ao qual nós fomos inseridos em nosso meio, né? O que nós acreditamos, quais são nossas verdades, porque a minha verdade vai ser sempre diferente de vocês. Por que essa verdade é diferente da de vocês? Porque eu fui criado de determinada forma. Meu irmão também teve uma outra criação e percebeu essa criação de uma outra forma dentro dele. Então, se ele vê uma árvore, ele vai olhar aquela árvore de uma forma muito única. E eu também, quando olho para essa árvore, quando eu olho para um objeto com o meu olhar físico, eu também tenho uma interpretação e uma percepção muito única. E nesse enredo todo, a gente se pergunta quem eu sou, quem eu verdadeiramente sou. Então, para a gente conseguir realmente chegar a pelo menos a 1% dessa sensação, desse sentimento de saber quem somos, a gente primeiro precisa se revelar às multidões, precisa revelar as multidões para nós mesmos, né? Precisamos descobrir quem de fato está aqui reagindo a um determinado impacto emocional, a um determinado impacto de desafio que a gente vive no nosso dia a dia. E fazer essa reflexão de como eram nossos pais, de como eles refletiam, de como eles reagiam, quais eram os exemplos que foram nos dados, quais eram nossos amigos, como é que foi a nossa cultura, o que o Brasil e os brasileiros entendem de certo e errado. Isso pode dar um vislumbre, um pequeno vislumbre de tantas multidões, de tantos arquetipos a qual nós estamos vivenciando dia a dia como se fôssemos nós mesmos, né? E muitas das vezes a gente nem percebe, né? É uma loucura realmente da mente a gente achar que a Ná, né? Eu, Ná, sou isso, né? Eu realmente sou isso, eu realmente reajo, eu realmente tenho esses sentimentos, eu realmente tenho esses pensamentos, né? Porque se realmente eu deslocar a Nádia e colocar ela em outro contexto, em outra história de vida, em outro planeta ou até às vezes em outra cidade, de outra forma de criação, a Ná que está falando hoje com vocês teria outras percepções, né? Então, se você fizer essa pergunta, quem de fato eu sou, você precisa primeiro reconhecer as multidões, né? Revelar essas multidões que estão dentro de nós e que foram realmente programadas, elas foram condicionadas a estar reagindo dessa forma pelo meio que vivemos, né? Pelo modo como nossos pais nos criaram. E isso é fundamental, vocês fazerem essa autoavaliação, vocês olharem para os pais de vocês e conhecerem minuciosamente
realmente a história deles. Porque quando você conhece a história dos teus pais, você vai descobrir muitas das vezes a sua própria história, a tua própria enganação, a tua própria ilusão e a própria programação a qual hoje em dia você vive e está aí preso nessa grande multidão, nesse grande arquetipo que foi criado dentro do nosso contexto de história, né, do nosso contexto de criação. Então fica a dica aí, de fato, para vocês olharem essa multidão ao qual fomos inseridos, essa multidão que mora dentro de nós. Se vocês puderem, em algum momento, vocês sentarem realmente num lugar calmo, num banquinho de praça, como se fosse um banquinho de praça da mente, olhar a mente de vocês e perceberem o quanto de multidão tem aí, o quanto o arquetipo existe, né? É o arquetipo da mãe, da filha, do amigo, do profissional, para cada papel, para cada personagem desse teatro cósmico, nós vamos agir, nós vamos reagir de uma forma. E para vocês verem que existe uma série de personagens aí dentro que realmente tira o foco, distrai vocês de olhar para a essência primal, para essa joia que está aí dentro do Sagrado Coração e que precisa ser revelada para que vocês possam encontrar o espaço único a que pertence, a expressão única a qual vocês fazem parte nesse planeta. Só assim, para a gente realmente encontrar cada um o seu espaço e a gente bailar como uma grande humanidade. Somos um, literalmente, mas só seremos um quando cada um realmente encontrar o espaço a que pertence. E só será possível quando a gente, de fato, reconhecer e se desidentificar-se com esses arquetipos, perder a identificação com os personagens criados durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida. E eles foram criados por conta de traumas, por conta de crenças limitantes passadas pelos pais, pelas escolas, pelas religiões. Então a gente tem uma série realmente de personagens vivendo dentro de nós. Sentem num banco de praça na mente, olhem um a um, observe que são roupagens, é um grande desfile que acontece e a gente só coloca essa roupagem, a gente só coloca esse personagem quando a gente deseja, quando a gente quer conscientemente. Porque quando a gente faz isso inconscientemente, a gente está vivendo arquetipizado, a gente está no arquetipo e a gente nem percebe. A gente deixa de viver a nossa essência, a gente deixa de estar no nosso cristal único, na nossa expressão única de seres cósmicos, guardiões do planeta, para viver um arquetipo. Então se perguntem realmente qual é o arquetipo que eu estou vivendo de forma distraída, sem perceber. E olhem para bases, olhem para os seus pais, olhem para o modo como foram criados, a sociedade que vocês estão inseridos e vão descobrir os padrões, aqueles padrões que são repetitivos e que dizem aí exatamente quem somos hoje em dia, sem nem mesmo percebermos. Mas esse quem somos hoje em dia não diz quem de fato somos, porque de fato, na essência única de ser, nós somos almas e espíritos divinos expressando dons, recursos e medicinas no planeta Terra. Se reconheçam, revelem para si mesmos essa essência única, esse cintilar único da alma de vocês, essa expressão do coração de uma forma pura, revelada, né, sem história, sem crenças limitantes, sem medo, se entregando para o desconhecido, que é essa linguagem abstrata do coração, e que possam realmente, de fato, um dia reconhecer no espelho quem de fato nós nascemos para ser. Que possamos ser essa luz ilimitada, com 1001 possibilidades, que possamos fazer o impossível acontecer e sermos co-criadores de nossa realidade, sem ter realidade co-criada por ninguém, sem manipulada por ninguém, né? Que possamos desconstruir os véus de Maia, esses véus limitantes da ilusão, a partir do momento que você olha para a base e começa a revelar as multidões, os arquetipos, esses personagens que vivemos de forma distraída. Uma boa jornada para todos, uma boa viagem, um bom autoconhecimento, que vocês possam perguntar, fazer essa pergunta, quem eu sou, e ir descortinando esses arquetipos cada vez mais, para que a essência única de vocês, essa joia brilhante, possa de fato ressurgir. Arro Metaquiase, um bom final de semana para todos,
que esse vídeo possa ter trago um mínimo de reflexão sobre essa grande ilusão a qual vivemos dia a dia, a esses grandes arquetipos aí que estão nos induzindo a sermos quem não somos, né? Por um medo de não sermos aceitos, amados, não pertencer, mas é somente quando você dá um passo em direção a esse medo e enfrenta esse medo e se revela para o mundo como vocês podem ser, o possível de vocês, é que realmente vai desconstruindo todas as máscaras, vão desconstruindo os personagens, os arquetipos, e algo lindo vai nascer aí. Mas de fato precisa desse primeiro passo, então coragem, que sigam esse caminho, que possam dar esse primeiro passo de revelar para si mesmo quem de fato somos. E acreditem, é lindo, a humanidade é linda, nascemos para brilhar, nascemos para ser únicos e expressarmos de forma plena como guardiões planetários que somos. Uma boa viagem a todos, gratidão pela oportunidade ao Guia Livre Ser, que possamos ter um lindo final de semana e que essa conexão do coração com o Sol central do universo e o cristal central do planeta Terra um dia se faça presente e seja vívido dentro de nosso coração e que a nossa expressão possa estar livre para apenas ser de forma única que ela sempre foi. Gratidão e um bom dia a todos. Até mais.